Gurizada, beleza? Aqui quem fala é o Abner e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou Programador. E no vídeo de hoje a gente vai começar uma série de 4 vídeos onde a gente vai falar sobre lógica de programação com JavaScript. Essa linguagem que é amplamente conhecida, amplamente utilizada em diversas aplicações e produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. E por conta disso que eu decidi trazer essa linguagem para a gente trabalhar com lógica de programação, porque ela tem uma escrita simples, mais simples, por exemplo, do que a linguagem C ou do que próprio o Java, que é muito mais verboso na maneira de escrevê-lo. Beleza? Mas antes de a gente continuar aqui as nossas discussões, os nossos aprendizados, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e bora lá começar a nossa trajetória, tá? Eu coloquei aqui um checklist para esse vídeo só para a gente ir assinalando o que a gente for trabalhando, né, que a gente for discutindo. Então, o que é, afinal de contas, a lógica de programação e para que ela serve? A lógica de programação é a maneira que a gente utiliza os códigos e scripts para poder passar instruções para o computador e ele executar essas instruções e atingir algum resultado, né? Então, para que serve essa lógica de programação? Para a gente justamente passar para o computador ações ali, fluxos que a gente queira que o computador execute, identifique e realize, né? E a gente utiliza alguma linguagem de programação para poder passar essas instruções. Então, essas instruções elas são como uma receita de bolo, que são os algoritmos, né? Numa receita de bolo, a gente vai ter lá, por exemplo, pegue um recipiente adequado. Aí a gente vai fazer o que? A gente coloca a farinha, depois a gente adiciona o ovo, adiciona margarina e assim por diante. Depois misture bem os ingredientes e por fim coloque no forno. Então vocês concordam comigo que a gente tem uma série de instruções de passos a serem seguidos que são feitos quando a gente tem uma receita, por exemplo. E os algoritmos nada mais são do que isso, né? Do que a gente passar essas instruções para o computador de uma maneira e ele executar essas ações e chegar num resultado esperado. Então, como é que a gente utiliza esses algoritmos, né? Como é que a gente escreve eles? A gente utiliza uma linguagem de programação, que nesse caso vai ser o JavaScript, que a gente vai utilizar nesse mini curso, digamos. E a gente escreve como? Através de alguma sintaxe, que é a forma que a gente escreve essa linguagem. Cada linguagem ela tem a sua sintaxe, sua maneira de escrever. Algumas linguagens elas vão ter uma maior complexidade e outras menor complexidade no entendimento ali da maneira de escrever, por serem mais verbosas, por precisarem de mais palavras, né, para uma mesma funcionalidade. Mas aqui vamos utilizar o JavaScript, que tem uma sintaxe bem simples da gente conseguir ir compreendendo como que funciona, né? Então, para a gente poder dar essas instruções, essa sequência de passos, a gente precisa de alguns elementos para que esse fluxo funcione. Eu criei aqui um arquivo de JavaScript para a gente ir brincando um pouquinho aqui, a gente ver como é que funciona, né? Eu te aconselho também a criar aí um arquivo JavaScript e ter um Node instalado na tua máquina para te poder executar esses arquivos e a gente chegar nos mesmos resultados aqui, né? E a gente ir praticando junto. Então, dentro de uma linguagem de programação, a gente vai ter variáveis e os tipos de dados dessas variáveis. Variável é o local onde eu vou guardar uma informação para ser utilizada dentro de um fluxo. E no JavaScript a gente pode ter valores que são variáveis, que a gente utiliza let e var, que são palavras reservadas da linguagem de programação JavaScript. Então, as palavras reservadas fazem parte da sintaxe, onde a gente utiliza elas para determinar alguma coisa, né? Então, vamos utilizar aqui, por exemplo, a palavra dedicada aqui, var, para informar que a gente quer criar uma nova variável, e essa variável se chama number. Essa variável number ela vai receber um valor. A gente utiliza o sinal de igual para atribuição de valor, né? Então note que aqui eu tenho uma variável number e dentro dessa variável number eu estou guardando o valor 10.
Se eu utilizar aqui uma função que a gente tem chamada console.log, que é para imprimir no console a informação, se eu rodar esse arquivo aqui, por exemplo, a gente vai ver que foi impresso o número 10 com o number, né? Agora, vocês vão notar o seguinte: digamos que eu faça essa atribuição depois, né? Vamos rodar esse arquivo de novo, vamos ver o que ele imprime para nós. Ele imprimiu ainda 10, mas note que está com uma cor diferente. A cor amarelada ela indica que são numbers e essa cor mais cinza ela indica que é uma string. Uma string são caracteres e não é um tipo de dado que é um valor numérico. Então, por exemplo, se a gente pega esse number agora, que ele tem um valor de uma string, e a gente adiciona 2, o que vocês acham que vai ser o resultado esperado disso aqui? Vamos ver. 102, mas note que não é 102 número, é um 102 ali de string. Então isso aqui são caracteres, né? A gente aqui, nós estamos com dois tipos de dados diferentes. A gente tem a string, que a gente utiliza para atribuir caracteres a alguma variável, e a gente tem o number. Então, quando a gente for escrever o nosso programa, a gente precisa identificar o que utilizar, né, em determinado fluxo. A gente também tem outros tipos de dados aqui, que é o date, por exemplo. Se a gente imprimir esse date aqui, ó, date recebe date.now. Se a gente for imprimir esse campo date aqui, vamos ver o que vai sair. Ele saiu já um valor numérico aqui, mas é um valor de campo de data, que é o que a gente chama de timestamp, que é um valor numérico de uma data, né? Então, se por exemplo a gente der aqui um new date, que é a função date, vamos ver como é que ele vai imprimir isso aqui para nós. Aqui ele já imprimiu com o campo de data, né? Então vocês notem que dentro aqui das nossas variáveis a gente define tipos diferentes de dados, que é o que a gente vai utilizar no nosso programa para manipular essas informações e chegar nos nossos resultados esperados, né? Então, por exemplo, se tu vai ali pegar uma informação que tu quer atribuir uma nota de um aluno, tu não vai usar um campo que tem um tipo de dado como data, né? Tu vai utilizar um campo numérico para somar essa nota aí. Já no nome do aluno, tu não vai utilizar um valor numérico de data também. Tu vai utilizar um campo string, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o aluno Abner, o nome com name Abner, né? Se eu imprimir isto, vamos ver que informação que vai aparecer aqui. Vai ser o Abner, que é o valor de string que eu atribuí à variável name. Então, vocês notem aqui que a gente tem essa palavra reservada var para definir as variáveis, e as variáveis elas têm tipos de informação. E a gente utiliza tipos de informação diferente para, digamos, funcionalidades diferentes, né? E aí a gente também tem a palavra reservada const, né? Const, por exemplo, const CPF aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês notem que se a gente imprimir essa informação, eu vou dar uma apagadinha nisso aqui para parar de poluir, e vamos imprimir essa informação de CPF aqui. Deixa eu salvar e vamos imprimir aqui o nosso CPF. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês viram aqui que antes, quando eu atribuo um valor inicial numa variável, por exemplo 10 aqui, se eu der esse console aqui e depois um console aqui, a gente vai ter valores distintos, né? Temos o valor 10 e depois o valor 102 em string. Com a palavra declarada aqui, perdão, palavra declarada não, com a palavra reservada, var, a gente consegue alternar o valor que vai ir nessa variável no decorrer do nosso código. Quando a gente define com uma const, se a gente tentar atribuir novamente um valor, vamos ver o que vai acontecer nesse caso. A gente tem um erro, né? O que acontece? A palavra reservada const, ela serve para a gente definir valores que não vão mudar. São valores que são constantes, né? Como o próprio nome diz. Então, se no teu código tu quer salvar uma informação ou utilizar uma informação que ela não vai se mudar,
tu utiliza a palavra reservada const, beleza? E bom, agora que a gente já tem um pouco do entendimento aqui de como é que funcionam variáveis e constantes, a gente pode entender como a gente vai construir de uma maneira inicial algumas estruturas para a gente fazer algumas ações. A gente utiliza isso na linguagem de programação não, perdão. A gente utiliza isso na lógica de programação com estruturas de controle, que são fluxos que a gente vai construindo, né? Então, além aqui das variáveis na linguagem JavaScript, a gente tem funções também, que são estruturas de código que a gente cria, que podem ser chamadas em outros locais, e elas vão executar uma estrutura que está dentro ali daquele escopo. O escopo nada mais é que a área que envolve aquele desenvolvimento ali no código, né? Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma function de soma, tá? Onde a gente vai ter dois parâmetros. E vai ser um number 1, number 2. E dentro do escopo dessa função eu vou executar algumas funções, algumas lógicas aqui, né? No caso dessa função de soma, o que eu vou fazer? Eu vou ter o retorno dela, que vai ser o number 1 mais o number 2. Number 2, estava difícil. Beleza, galera? Então deixa eu só passar isso aqui para baixo. Aí, dentro de uma função, eu posso ter uma execução de código e essa função ela pode ou não ter retorno, tá? O retorno ele serve para o quê? Para quando eu chamar essa função, se ela for uma atribuição de alguma variável, o retorno dessa função vai ser atribuído à variável, né? Então, por exemplo, vamos apagar tudo que a gente já escreveu aqui e vamos fazer o seguinte: nós vamos ter aqui duas variáveis, number 1 e number 2, que não tem valor nenhum, tá? Depois a gente vai definir um valor number 1 de 1 e o number 2 a gente vai definir o valor de 10. Beleza? E a gente tem essa nossa função que a gente criou aqui que vai somar esses dois valores. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos imprimir aqui no nosso console as variáveis que a gente acabou de criar, o number 1 e o number 2. E a gente vai imprimir também aqui no console o retorno da nossa função de number 1 e number 2. E vamos ver o que vai ser impresso aqui para nós. Beleza? Bom, vocês podem ver aqui que a gente tem no nosso primeiro log o valor da variável number 1, o valor da variável number 2. E aqui no log a gente está retornando o que está saindo de retorno dessa função, né? Então, eu estou passando aqui como parâmetro. Os parâmetros são as informações que a gente passa para dentro da função. A gente vai utilizar essas informações, manipular elas e dar algum retorno ou não, né? Então eu tenho um parâmetro number 1, parâmetro number 2. Aqui eu poderia chamar de qualquer outro nome, porque esse nome aqui ele é para dentro do escopo dessa função e não aqui para fora. E aí no retorno dessa função eu estou somando o number 1 com o number 2. E aí qualquer valor que eu inserir aqui, né? Se eu inserir 10 e aqui 10 aqui, eu vou ter um retorno de 20. Eu inserir 5 aqui, vou ter um retorno de 10. E assim por diante, né? Então a gente utiliza a função para manipular, realizar algumas tratativas e aí ter um retorno ou não, né? Dentro do nosso JavaScript. E dentro das nossas funções a gente pode ter justamente as nossas estruturas de controle, que seriam as estruturas condicionais. Estruturas de controle e loops eu vou trazer num próximo vídeo, tá? Mais explicado e exemplificado. Aqui a primeira ideia é só para mostrar o que a gente consegue fazer com os nossos algoritmos, que são as sequências de passos. Mas depois a gente vai conversar melhor sobre estruturas de controle, né? Então eu vou criar aqui uma outra funçãozinha, tá? Para a gente trabalhar só uma estrutura de controle aqui que seria as condicionais. E aí nos próximos vídeos a gente vai trabalhando outras estruturas aqui dentro do JavaScript. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma função
que ela verifica algum número, verifica se é maior do que 10 ou não, tá? Verify if number is greater than 10. Estou escrevendo aqui em inglês porque é bacana a gente ir praticando o inglês em tudo que a gente vai desenvolvendo, porque até a linguagem de programação ela é em inglês, né? Então, como boa prática, a gente escreve as funções e as variáveis em inglês. Mas não tem problema se tu escrever aí em português, é tranquilo também. Só estou escrevendo aqui por uma boa prática para a gente manter sempre o aprendizado, né? Então a gente vai criar uma função que vai verificar se o número ele é maior do que 10, né? Então a gente vai ter aqui algum número, e aí dentro da nossa linguagem de programação JavaScript nós temos a palavra reservada if. A palavra reservada if ela serve para a gente ter uma estrutura de condição, como do inglês se. Então, se algo tiver ali um valor verdadeiro, vou executar uma instrução. E a gente pode adicionar uma outra cláusula que é o else, que é o senão, né? Que seria a condição contrária do verdadeiro, que seria quando for falso. Seguindo aqui a nossa prática, a gente vai receber um parâmetro numa função que é um number, e a gente vai verificar se number é maior do que 10, nós vamos retornar. Vamos escrever aqui, ó, is greater than 10. Se vai ser maior ou igual, na verdade. Or equal. Deixa eu só diminuir um pouquinho para a gente conseguir enxergar. Aí. Então, se não, vai retornar. Deixa eu escrever melhor aqui. Number is. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, ó, o que é retornado aqui dessa função. FindNumber, a gente vai colocar o número 2 aqui, por exemplo. E a gente vai colocar aqui o número 11. E aqui a gente vai colocar o número 10, né? Então note aqui que eu escrevi uma função que ela vai receber um número como parâmetro, ela vai verificar se esse número é maior ou igual a 10. Se for positivo, se for maior ou igual a 10, a gente vai retornar uma frase aqui. Se não, a gente vai retornar uma outra frase. Então note aqui que eu tenho uma estrutura de controle aqui, né? Onde se o resultado aqui dessa minha condição for verdadeiro, eu vou entrar num fluxo. Se não, eu vou entrar em outro fluxo. Então desta maneira a gente consegue ir controlando quais são as possibilidades do nosso programa, né? Então se a gente executar aqui o nosso arquivinho, nós vamos ter as seguintes mensagens aqui, ó. Na primeira função, no primeiro retorno aqui, né, a gente passou o valor 2 e a gente tem o retorno que o número ele não é maior do que 10, porque 2 é menor do que 10, né? Já na nossa segunda e terceira vez que a gente executou a nossa função, a gente passou o parâmetro 11 e o parâmetro 10. E a gente teve os dois retornos ali, que o número ele é maior ou igual a 10, porque 11 é maior do que 10 e 10 é igual a 10, né? Então, através das nossas estruturas condicionais, a gente consegue ter esses controles e ir dizendo para o programa que caminho seguir, né? Através da nossa linguagem de programação. Beleza, galera? Então, esse vídeo aqui foi um primeiro vídeo introdutório. Ele é mais uma ideia para a gente começar aí a trabalhar o JavaScript. O que eu aconselho para vocês agora é criarem arquivos JavaScript e irem criando funçõezinhas, atribuindo aí variáveis e, é claro, também pesquisando os conceitos, né? É legal, é interessante a gente dar uma estudada sobre de onde que surgiu o JavaScript, os principais usos dele. Como eu disse no início do vídeo, ele é amplamente utilizado em diversas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, seja para entretenimento ou até mesmo para resolver algum problema diário ali, né? Ou até ferramentas dos nossos trabalhos que a gente utiliza são feitas em JavaScript também. Beleza, galera?
Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo introdutório. Pratiquem bastante. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre estruturas de controle, estruturas condicionais, e a gente vai poder entrar nos loops que eu assinalei aqui efetivamente. Tá certo, galera? Aí para próximos vídeos, ou até mesmo sobre o JavaScript, sobre linguagens de programação e lógica de programação, utilizem o campo nos comentários, e eu vou estar aqui sempre para ajudar vocês nessa trajetória que é se tornar um programador, que é aprender mais sobre desenvolvimento de software, porque eu creio fortemente que essa área ela é capaz de mudar a vida de todo mundo, né? Assim como mudou a minha vida. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.